Olá a todos, meu nome é Fabiana, sou professora da rede municipal nas escolas municipais de Rolante. Anteriormente estive falando sobre a minha função nas escolas, que eu sou professora do AE. Então, o que é o AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, o público-alvo, o que é feito no AE, o currículo adaptado e a equipe multidisciplinar. Hoje estarei falando um pouquinho mais, pensando no que a gente está tendo que viver hoje em dia, conforme a gente está vendo na TV, vivendo no dia a dia, nossas rotinas mudaram por causa da pandemia. Nós estamos tendo que se reinventar, a educação está tendo que se reinventar, as crianças não estão podendo mais ir para as escolas, estão tendo que estudar em casa. Pensando nisso, foi elaborado este tema sobre o prisma de quais os distratores de casa, né? Qual é a diferença da sala de aula para casa, para os estudos. Tem muita diferença, porque existem várias distrações em casa que numa sala de aula não tem. Sobre isso, a gente vai falar um pouquinho agora, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre as nossas incertezas também, porque isso tudo leva a um ambiente familiar, às vezes desgastante também para a criança, emocionalmente, e acaba também gerando essa desatenção, ela ficando mais desfocada do assunto escolar. Hoje em dia a gente está vivendo com muitas incertezas sobre a pandemia, né? Todos nós. A gente vê na TV constantemente, a gente está vendo ao nosso redor casos aumentando, infelizmente no nosso município também. Algumas pessoas perdendo o emprego, algumas pessoas com as rotinas totalmente diferentes, tendo que se ambientar de novo, tendo que se reinventar conforme os acontecimentos. Pensando nisso, a gente está, hoje, o município está disponibilizando também, através deste canal, alguns assuntos, alguns temas com as psicólogas também, para quem tem interesse. As escolas também estão abertas, quando os pais ou alunos tiverem alguma dificuldade maior, alguma apreensão. A gente também está trabalhando, a gente continua trabalhando nas escolas, então qualquer coisa nos procure. Mas, especificamente hoje, eu gostaria de falar e explicar um pouquinho mais sobre o aprendizado, a concentração e a atenção. Eu não sei se todos sabem, mas aquele período escolar, que é de 50 minutos, anteriormente já foi feito um estudo científico no qual foi visto que o cérebro humano consegue permanecer concentrado e atento por 50 minutos. Só que isso hoje já, porque as pesquisas vão se renovando, vão se reinventando, vem novas pesquisas e hoje a neurociências vem dizer que o cérebro humano, na verdade, ele consegue se manter atento e focado por, no máximo, 25 minutos, meia hora. Algumas crianças, porque todos nós somos indivíduos diferentes, com bagagens de conhecimento diferente, vivências diferentes. Alguns indivíduos conseguem se manter 5 minutos focados, 10 minutos, 15, mas uma média que é feita pela neurociências é de 25 minutos. Então, pensando nisso e pensando nos distratores, o que é isso? As distrações em casa, para que essa criança tenha o aprendizado conforme na sala de aula, a gente pensa, por exemplo, numa sala de aula, a criança tem o quadro, tem ali as ferramentas que o professor utiliza para passar o aprendizado, para passar o ensino, tem os colegas, mas é uma sala toda feita para aquilo, para o aprendizado do aluno. Não tem grandes barulhos ao redor, é um ambiente tranquilo e um ambiente específico para aprendizado. Em casa não, em casa a gente tem os vizinhos conversando, a gente tem a mãe e o pai daqui a pouco conversando, tem um maninho correndo, tem barulho de carro passando, tem alguém batendo palma, tem um cachorro latindo, tem a TV muitas vezes disponível para quem tem um celular tocando. Então, são inúmeros distratores. Aqui eu poderia listar uma enorme quantidade de distração que se tem em casa. E às vezes, eu digo às vezes, eu como mãe também, a gente está precisando fazer, não é o tema de casa hoje, né? São todos os temas que eles fariam na escola, todos os conteúdos são feitos em casa hoje. Porque antes, a professora explicava na sala de aula e só era feito uma continuidade em casa só para ele fixar melhor o assunto. Mas hoje não, hoje é tudo feito em casa. Eu sei que os professores, a secretaria está pedindo muito que os professores façam toda uma escrita sobre a explicação dos conteúdos, então está sendo bem explicado. Os professores estão trabalhando diretamente para isso, então quase todos os dias eles estão nas escolas conforme os seus períodos para fazer esse planejamento como era feito antes e para fazer todo este levantamento de explicações que eles precisariam dar explanado, eles estão escrevendo, para que os pais consigam em casa auxiliar os seus filhos. Mas a gente sabe que os pais, eles às vezes não têm aquela mesma formação que os professores, né? Alguns a gente sabe que também não estão alfabetizados, outros ainda não têm o fundamental completo, então como é que vão ajudar o filho lá do 9º, do 8º? É bem complicado e a gente sabe disso. Sabendo disso, então, é feito todo um levantamento pelos professores
onde é passado este conteúdo para o papel, para que a criança consiga ler e consiga fazer. Mas partindo do pressuposto que o pai precisa auxiliar e que o pai esteja em casa, ou a mãe, ou o responsável, mesmo assim, às vezes a gente acaba cobrando demais da criança em casa, a gente acaba exigindo que ele faz lá o tema, filho, faz lá o tema, fulano. Enquanto não fizer o tema, você não sai dali. Acontece que não é bem assim, a gente precisa dar esse tempo que o cérebro precisa para ficar atento. A minha sugestão, hoje, como especialista na área da neuroeducação, da educação inclusive do AE, é que seja dada essa pausa pela criança. Se vocês não estão em casa com ela, que seja conversado isso com ela, que ela possa assistir esse vídeo, ou então, se alguém esteja em casa, que cobre dela, olha, filho, faz 25 minutos, estuda no máximo 25 minutos, porque o cérebro fica bem atento, focado. Depois desses 25 minutos, seja feita uma pausa de 10, 15 minutinhos, onde ela faça algo que ela queira, que ela goste, que lhe dá prazer, comer um lanchinho, que seja tomar uma água, brincar com um bichinho, até assistir uma TV para que o cérebro mude de foco, faça algo que lhe dá prazer e volte depois a se focar nos 25 minutos sucessivamente. Isso pode ser feito, gente, 25 minutos de pausa, digamos que seja em 4 horas de aula que ele tem diário, que eu acredito que não seja tanto. Hoje os professores estão pensando um pouco nisso também, acredito que em torno de 2, 3 horas por dia, mas que seja em 3 horas, que seja feito 25 minutos, uma pausa 25 minutos, uma pausa 25. Pode ser feito numa manhã ou numa tarde, mas pode ser feito ao longo do dia. Olha, faz 50 minutos de manhã, depois mais os outros 50 de tarde, numa pausa maior, e mais outros 50, todos eles respeitando a pausinha entre eles de 25 minutos, tá? Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, ele é um mecanismo que mexe com todo o nosso corpo, tá? Ele é inteligente, ele responde às questões emocionais, o que eu quero dizer com isso? As questões que nos trazem prazer, alegria, isso que envolve com a nossa emoção também traz aprendizado. Então, muitas vezes, a gente está cobrando dos nossos filhos de uma maneira que claro que a gente quer o bem deles, mas a gente está cobrando deles algo que eles não vão conseguir e que, pelo contrário, vai trazer algo como alguma coisa que lhes traga medo, que lhes deixe sem vontade de fazer aquele trabalho, que iniba eles. Porque se eu vou cobrar hoje dele dessa maneira e o meu cérebro não consegue corresponder, amanhã eu não vou querer mais fazer, amanhã eu vou... é inconscientemente, a criança nem vai... mas é uma coisa que não me deu prazer, é uma coisa que me trouxe coisas ruins, então eu não quero mais fazer. Por isso que os pais estão tendo muita dificuldade, é o que a gente está escutando muito nas escolas e nas redes sociais, os pais estão tendo muita dificuldade de fazer os trabalhos com os filhos em casa, com que eles queiram fazer e estudar em casa, justamente por isso. Porque tem os distratores e a gente não está respeitando a capacidade do cérebro dele de se focar. E a gente precisa respeitar este tempo e fazer com que este tempo que ele esteja estudando seja algo prazeroso. Deixe ele ficar naquele cantinho dele, traga ele de volta para fazer alguma coisa que ele queira, depois deixe ele de novo ali 25 minutos e assim vocês vão ver que gradativamente ele vai se motivar mais a estudar em casa também, certo? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.